Olá, mamãe, papai, família. Vocês estão aqui porque vocês querem saber, afinal, qual é o segredo dos bebês que dormem a noite toda. Eu sou Carolina Brioski, fundadora da Maternitá. A Maternitá é uma empresa que presta soluções amplas em sono e amamentação dos bebês, rotina e amamentação dos bebês. Nós temos produtos e serviços que vão te ajudar a chegar às tão sonhadas noites de sono. Produtos esses que são produtos físicos relacionados à amamentação e à própria rotina do bebê, ou os nossos infoprodutos, como por exemplo os nossos cursos e programas com acompanhamento. Hoje eu trouxe aqui para vocês um passo a passo, uma metodologia que é embasada em anos de estudo, de academias, de instituições que estudam o sono nacional e internacionalmente, e a gente consegue, através desses estudos, um passo a passo, com embasamento que pode ser aplicado nos bebês desde o nascimento. Como vocês vão ver aqui, a Anaíra falando que aplicou na bebezinha dela, a Mel, desde que ela nasceu. Eu comecei a estudar o curso Gerando Noites Tranquilas quando a Mel ainda estava na minha barriga, quando tinha uns 9 meses de gravidez. E aí logo que ela nasceu, eu já comecei a implementar o curso. E ela mama no peito, alimentação exclusiva desde que ela nasceu. A Mel, nos primeiros 20 dias, a pediatra falou que eu deveria acordar ela à noite para mamar. Aí eu dava um intervalo de 4 horas, né, entre uma mamada e outra durante a noite. E acordava ela uma vez de madrugada. Com 20 dias, que a médica disse que eu não precisava mais acordar ela à noite. E aí ela já começou a dormir a noite inteira sozinha. Eu fiz a técnica do curso e eu implementava mais a técnica durante o dia, né? Aí à noite ela dormia a noite inteira. Continua dormindo a noite inteira e eu coloco ela pra dormir acordada e ela sempre dorme sozinha. E também a mamãe Vanessa, que começou desacreditando que realmente funcionaria. Gente, uma das perguntas que eu mais recebo de amigas, mães, que eu participo de grupo é: mas a Malu dorme mesmo sozinha? Nossa, que bênção, que sonho! Eu brinco com essas mães e amigas que por trás de essa bênção, desse sonho, teve muita persistência. Comecei a introdução da rotina da Maria Luísa com 1 mês e meio. Então, com 1 mês e meio, eu procurei a Maternitá, conheci a Carol através da Maternitá, que eu consegui adquirir esse sucesso que é o sonho de todas as mães. E o que eu tenho a dizer para você, mãe, que tem esse sonho, é que primeiro que a gente precisa de 3 coisas: de ter um profissional com conhecimento. E o quanto antes a gente começar isso, quanto mais novinho o nosso bebê for, mais fácil vai ser. A gente precisa ter muita persistência. Não vai ser do dia pra noite que o seu bebê vai simplesmente aprender a dormir. E terceiro, a gente precisa muito da nossa rede de apoio, seja ela nossa família, o nosso marido, os cuidadores que vão estar à frente disso. Eu tenho uma imensa gratidão pela Carol e pela equipe da Maternitá. A Maria Luísa tá com 6 meses e eu até brinco com ela, né? Hoje ela dorme até na luz do dia. Não tem gratidão maior para uma mãe seu filho dormir bem. E todo bebê que dorme bem, ele se desenvolve bem. A gente, como mãe, como mulher, como esposa, como profissional, as coisas fluem bem melhor. Então, você, mamãe, que tá na dúvida, acredite, porque eu sou prova viva disso. Um grande abraço e um grande beijo. Ou então a mamãe Cassie, que já começou a metodologia um pouquinho mais tarde, com a bebê dela com alguns meses, mas que conseguiu resultados inacreditáveis. Gente, hoje eu tô aqui para falar de uma coisa muito importante que todo mundo chama de sorte, mas não é sorte. O bebê que dorme a noite inteira. Isso para mim, vou contar para vocês a verdade. Quando eu fiquei sabendo que existiam bebês que dormiam a noite inteira, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, será que eu vou ter essa sorte? Depois que eu descobri que não é sorte, que é disciplina, dedicação e um acompanhamento de uma boa profissional como eu tive, tudo dá certo. E eu quero agradecer imensamente a Carol da Maternitá, porque sem ela eu não teria chegado aonde eu cheguei. No sucesso que foi essa rotina com a Martina, que está sendo, não posso reclamar de nada. Carol, eu quero agradecer toda essa dedicação,
a todo o serviço prestado, a toda a troca que você teve comigo, e eu tenho certeza absoluta que sem o seu trabalho não teria acesso a isso tudo que eu tive. Eu quero deixar esse recado aqui para as mães, que saibam da importância das rotinas do sono. E o legal da Carol é que não é só rotina do sono, tem muita informação que ela passa pra gente. Então eu sou só gratidão hoje, e lembrem-se, não é sorte. Além disso, nós também temos as mamães da nossa comunidade, a comunidade do nosso programa Gerando Noites Tranquilas, que tem todos os depoimentos, que aplicaram a metodologia, algumas desde a gestação, e que foram obtendo resultado, e tudo muito individualizado de acordo com a idade do bebê. Mas afinal, então, do que se trata um sono de qualidade, né? O que precisa para o bebê ter boas horas de sono, sonecas duradouras, uma rotina que seja fácil de ser levada, independente da idade do bebê? Em primeiro lugar, o que eu queria trazer para vocês aqui é que sono é uma necessidade fisiológica do ser humano, independente de ser bebê, adulto ou adolescente. Todo mundo precisa dormir. Essa necessidade fisiológica, ela não é construída a partir de um fundamento só. Ela é multifatorial. Então, serão vários os fatores que influenciarão nesse sono de qualidade. Por que eu estou falando isso? Às vezes, você já está aqui tendo vindo de uma consultoria ou um curso que você fez, no qual a pessoa te pediu para seguir uma linha, mudar a rotina do bebê, né, preparar melhor o quarto onde o bebê dorme. Só que se você pega só um fator que influencia no sono, no final das contas não vai dar certo. Quando a gente pensa no sono de qualidade, nós temos que colocar aí os vários fatores que vão influenciar nesse sono. A gente tem que cercar todos eles, a gente tem que saber que está fazendo o correto em cada um deles para a gente chegar no sono de qualidade. Alguns bebês vão sim dormir melhor à noite se a gente só alterar a rotina, mas a maioria não. A maioria vai precisar do pacote completo. Principalmente se você é uma mãe que quer o berço, que quer sonecas no berço, que quer sono noturno no berço a noite inteira. Se você quer isso, você vai precisar fazer o pacote completo. Então vocês vão olhar aí no slide uma série de fotos que eu coloquei. Uma parte de uma polissonografia de sono, falando sobre o que acontece na atividade cerebral, o que acontece com a saturação de oxigênio, a respiração, o fluxo de movimentação muscular, músculo esquelético, dos batimentos do coração, o que acontece durante o nosso sono. O nosso corpo não fica parado. Além dessa parte de fisiologia, né, das fases de sono, como é que isso funciona, nós também temos fatores externos influenciando nesse processo, como por exemplo a rotina na qual o seu bebê está inserida, a quantidade de atividade que ele faz durante o dia. Nós também temos os hábitos. Quais são os hábitos que levam o seu bebê a entrar no sono? Também o ambiente onde ele vive em relação ao preparo desse quarto. Esse quarto foi preparado pensando nos estímulos que esse bebê vai ou não vai precisar na hora do sono? Como é que está o estado emocional dessa família que está guiando esse sono desse bebê? Então hoje nós vamos abordar nessa videoaula todos esses aspectos, o que é necessário ser feito. Então por onde é que a gente vai começar? Em primeiro lugar, a gente ajusta as bases do sono. Bases do sono, a gente tem que pensar que é a mesma coisa quando a gente vai subir um prédio, né? Que são os alicerces que vão manter esse prédio em pé. É a mesma coisa o sono. A gente trabalha primeiro a higiene desse sono, essas bases que vão formar esse sono de qualidade, vão iniciar esse sono de qualidade, para depois a gente fazer, então, o restante. Então, quais seriam essas bases do sono? Em primeiro lugar, a rotina, coloquei ela até em letra maiúscula, para vocês saberem, né, que é a base mais importante de sono. Depois vem o ambiente onde o bebê está dormindo e a alimentação. Esses são os 3 alicerces que vão guiar o sono de qualidade. Então, a gente sempre começa por aí. Sobre rotina, o que é a rotina, afinal? Rotina nada mais é que a sequência de eventos do dia do bebê. Ela organizada de forma cronológica, normalmente a gente coloca sempre os mesmos horários, imitando também as mesmas sensações. Não é só colocar horários específicos, a gente tem que fazer exatamente as mesmas coisas. Vai trazer uma previsibilidade que o bebê, sabendo o que vai acontecer a seguir através de repetição, ele se sente mais seguro e isso melhora até a aceitação pelo berço. Então, quando a gente pensa numa rotina de um bebê, a gente, além de pensar nessas atividades que eu botei nesse quadrinho aí, nós também temos que pensar como é que vai ser distribuído esse sono ao longo do dia desse bebê. Eu trouxe para vocês uma tabelinha que vocês podem printar, né, colocar aí no celular de vocês,
onde a parte mais importante da tabela é a última coluna, a quantidade diária de sono que o seu bebê precisa, dependendo da faixa etária. Quando a gente pensa em um sono de qualidade, a gente tem que começar montando a rotina por aí. O bebê ele precisa dormir determinadas horas por dia, e isso é parte da recomendação das academias de pediatria, porque o sono para eles não é só uma questão de descanso. Dormir tem funções importantes neurológicas, motoras, no desenvolvimento do seu filho. Então é importante que dentro de uma rotina ideal a gente considere horas de sono. Às vezes você que está aí nunca viu nada, nunca leu nada sobre sono e pensa como muitas mães pensam quando elas chegam cruas nos nossos programas. Ah, então se eu deixar meu bebê acordado o dia todo, provavelmente ele vai ficar cansado e vai querer dormir a noite toda. Mas com os bebês não funcionam assim. Eles precisam de intervalos que a gente chama de sono-vigília durante o dia, ou seja, precisam de sonecas, e precisam de um sono noturno de aproximadamente 10 a 12 horas de duração. Então, quando você for montar a rotina do seu bebê, use essa tabelinha aí como um guia, como um norte. E aí, em cima disso, você vai saber o que você tem que separar de sonecas para o dia e para o sono noturno. Além da quantidade de sono que a gente tem que considerar para saber como é que a gente vai distribuir essa rotina aí de forma ideal, nós também temos que considerar algumas coisas em relação ao relógio biológico, né? É nosso ritmo de atividades ou de sono no período de 24 horas. Ele é influenciado endogenamente por substâncias que o corpinho do seu bebê vai produzir, como, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio do sono, ou o cortisol, que é o hormônio que mantém a gente mais no estado mais de alerta, e exogenamente, ou seja, externamente, é influenciado principalmente pela presença ou ausência de luz natural e dos estímulos que a gente vai colocar na rotina desse bebê. Quando a gente observa esse reloginho aí, que eu estou mostrando para vocês, os dois quadrantes que falam sobre o dia do bebê, eles precisam ter atividades de estimulantes mais na parte da manhã, mas o bebê precisa de estímulos independente de ele ser recém-nascido, dele ter acabado de nascer ao longo do dia todo. A gente não pode deixar nenhum momento esse bebê, no momento que ele está acordado, que ele não está dormindo, sem estímulo nenhum. Eu sempre vejo as mães falando por aí, né, tanto na internet quanto nos grupos que eu participo, que antes do bebê dormir a gente tem que apagar tudo, deixar tudo apagado, ninguém fala alto. Mas essa ausência total de estímulos também pode ser prejudicial para o sono. Então, nos momentos que precedem o sono, a partir de 4 horas da tarde, nada de tela, né, mais atividades voltadas para concentração, para carinho, para contato, né, nada muito estimulante, nada de jogar o bebê muito para cima. Se o seu bebê já é um pouco mais velho, você sabe que é um pouco difícil de segurar isso, mas alguns estímulos a gente tem sim como cortar, como por exemplo, a presença de telas e muito som, muito barulho, barulho muito alto. Então leva isso em consideração quando você for montar a rotina do seu bebê. E sempre colocar o bebê para dormir num horário que seja no máximo às 21 horas. Dependendo da idade, se o bebê for 3 a 6 meses ou abaixo de 3 meses, eu não recomendo que você chegue nesse horário. 7h30, 8 horas da noite é um horário bom. Por que os bebês, a maioria, até os 3, 4 anos, têm que dormir até as 9 da noite? Por conta de hormônios que são produzidos que afetam no seu desenvolvimento e o pico da melatonina, que é o hormônio do sono, que vai acontecer 2 horas após o entardecer, né? Após cessar a luz natural. Quanto mais tempo o seu bebê fica acordado depois desse pico da melatonina, menor a concentração sérica desse hormônio tão importante para o sono durante a noite. Então, dormir no pico da melatonina vai ajudar o seu bebê a fazer horas de sono muito boas. O segundo alicerce, que é o ambiente, nada mais é que o quarto onde o bebê dorme, independente de você estar fazendo quarto compartilhado ou se o seu bebê tem um quarto que seja próprio dele. O que a gente tem que levar em consideração nesse local e por que ele influencia tanto no sono? Em primeiro lugar, a iluminação, a decoração, tudo isso vai fazer com que o seu bebê tenha mais ou menos estímulos na hora de dormir. Ah, mas e se eu apago a luz na hora dele dormir e fecho tudo? Não tem problema, a maioria dos pais faz isso. Mas normalmente a gente faz alguma coisa com o bebê ali naquele ambiente antes dele entrar no sono. Seja trocar uma fralda, seja entrar no quarto, pegar uma chupeta, ir fechando a janela. Só dele observar aquelas paredes, o estímulo que ele tem aí, vai influenciar na quantidade de atividade cerebral que ele vai fazer. E a gente sabe que antes do sono, o ideal é que o cérebro comece a reduzir a sua atividade para entrar no estado de sonolência. Então, um quarto que tem muito estímulo luminoso, que tem brinquedos espalhados, muito bagunçado, pode atrapalhar o cérebro a fazer essa desaceleração. Vocês já ouviram falar que até adulto, quando está com problema para dormir, o ideal seria que o quarto estivesse sempre organizado, a cama arrumada, ajuda no sono?
Isso é verdade, a gente tem evidências que mostram que quanto mais bagunça, quanto mais coisas fora do lugar, mais o cérebro tem dificuldade de entrar no estado de sonolência. Além disso, além da gente levar em consideração a decoração, a iluminação, é importante que vocês levem em consideração a temperatura, o som que está saindo nesse lugar onde o bebê está dormindo. E é um quarto silencioso. Às vezes as pessoas acham que o bebê tem que dormir no barulho para poder acostumar. Mas o barulho, ele atrapalha o sono de qualidade. E como para bebês, mais é importante ainda do que para nós, o sono, ele é uma questão de saúde. Se você deixa ele dormir no barulho, com certeza a qualidade do sono dele ao longo dos dias, a longo prazo, não vai ser boa e isso vai influenciar no desenvolvimento. Então, quando a gente pensa no respeito a esse sono de qualidade, sim, é necessário um silêncio. Se você for usar um ruído branco, isso também pode te ajudar, tá? Então, mamães que estão aí, gestantes assistindo, na hora de preparar o quartinho, leve isso em consideração. Se você já tem um bebê nascido, leve isso em consideração na hora de montar o quartinho. Sempre pensando na segurança, no conforto, na possibilidade de você conseguir tirar os estímulos na hora do sono, seja apagando a luz, seja fechando as cortinas. O quarto do bebê tem que ser seguro, escuro, silencioso. Não vamos esquecer também do conforto. Um berço bem preparado. Se você tem bebezinhos de 0 a 3 meses que usam ninho, sempre pensar na segurança, de preferência o ninho por baixo ali do lençol de elástico, nunca por cima. O bebezinho com a babá eletrônica longe de onde ele dorme, ao mesmo tempo que consiga visualizar os 4 cantinhos do berço. Esses itens de segurança são importantes para dar conforto para a gente também, né? Deixar eles dormirem ali sem ficar tão preocupado com o que pode acontecer. Mas lembrem-se, no final de tudo, o seu bebê tem que se sentir seguro ali naquele ambiente para ele aceitar ficar ali e dormir ali. A mãe que quer que o bebê fique a noite toda no quarto, no berço, tem que entender que o bebê tem que ter sensação de segurança. Ele não vai aceitar ficar ali se ele estivesse sentindo um mínimo de desconforto, seja ele físico ou emocional. Por último, o último alicerce de sono é a alimentação. Então a gente já está ali com a rotina ajustada, o ambiente super bem preparado e agora a gente vai se preocupar com a alimentação do bebê. Normalmente a alimentação, se você tiver numa rotina boa, bem montada, ela já é levada em consideração. Mas a gente tem que colocar ela como um tópico separado. É de entendimento de todo mundo, mesmo que você esteja assistindo isso pela primeira vez, qualquer coisa sobre sono pela primeira vez na sua vida, mas é meio óbvio que para um bebê dormir bem, ele precisa estar bem alimentado, precisa estar com a barriga cheia. Quando a gente pensa no sono noturno de um bebê, que eu falei com vocês anteriormente quando eu falei sobre a rotina, 10 a 12 horas de sono significam o quê? 10 a 12 horas de jejum se o bebê for dormir a noite toda. Ele só vai conseguir fazer esse jejum prolongado se ele tiver sido bem alimentado durante o dia. Então, independente do seu bebê estar em amamentação exclusiva, fórmula exclusiva, amamentação junto com fórmula, ou se ele já começou a introdução alimentar, está com alimentos sólidos já junto à alimentação ou amamentação, ou até mesmo se ele não mama mais. Quando você for montar a rotina, certifique-se de que seu bebê vai ter alimentação em tempos regulares. O que eu vou falar para vocês aqui é tipo um pulo do gato. Bebê de 0 a 3 meses, por exemplo, quando eu prescrevo uma rotina para uma família, eu nunca coloco mamadas com menos de 3 em 3 horas se ele está sendo amamentado exclusivo. O intervalo, no máximo, de 2 horas e meia. Então, essas coisas vão fazendo com que a gente entenda que o bebê vai chegar no sono noturno super satisfeito, né, com a probabilidade de fazer um jejum prolongado bem legal. Dependendo da idade, já dormir a noite toda. Então, se você tem alguma dúvida se a alimentação do seu bebê está sendo legal para aquela rotina, não deixe de buscar a orientação do seu pediatra ou do seu nutricionista materno-infantil a respeito disso. Lembrem-se, a alimentação é um dos principais alicerces do sono. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar nessa aula para vocês é a revolução que a gente está vendo aí da fórmula, né? Como se bebê de fórmula fosse o único que dormisse a noite toda. Mas isso não é verdade. Nós temos cada vez mais artigos científicos na literatura que nos mostram que, na verdade, um bebê de peito tem mais condições de dormir a noite toda do que um bebê de fórmula. Mães que estão dando fórmula para os seus filhos não se sintam também prejudicadas em relação a isso. A fórmula, quando bem indicada, ela faz o seu papel de alimentação no bebê. A questão é que a digestão do leite materno ela é muito mais rápida e, por isso, ela permite que a gente faça intervalos de mamadas menores durante o dia. Isso permite um aporte de nutrientes e calorias que talvez o bebê que mame a fórmula, que tem que fazer intervalo a cada 3 horas, não consiga chegar no sono noturno.
Então, a maioria dos bebês que a gente tem, que já dormem a noite toda, nos primeiros meses de vida, são bebês que são amamentados. Desde que eles tenham outras coisas sendo levadas em consideração, que não apenas a alimentação. É por isso que agora eu vou entrar com vocês na parte de hábitos. Então, só para relembrar aí, nós estamos com os 3 alicerces ajustados, nós estamos com uma rotina boa, um ambiente super bem preparado e um bebê que sempre vai dormir com a barriguinha cheia. Então agora a gente precisa saber o que é que mais vai influenciar no sono, além desses 3 alicerces que eu falei para vocês. Para isso, eu preciso que vocês entendam como é que funciona o sono normal, né? Como que é a fisiologia do sono? Como é que a gente dorme à noite? Como é que o bebê vai dormir à noite? Ao contrário do que algumas pessoas pensavam antigamente, ninguém dorme um sono só, nem bebê, nem adulto, nem adolescente. Nós vamos passar por momentos e fases diferentes durante o nosso sono, seja de dia, seja à noite. Então, durante a soneca e durante o sono noturno do seu bebê, ele vai fazer sono leve, sono profundo, despertares. Esse sono vai variando suas fases durante todo o momento que o seu bebê está dormindo. E aí, se você já estudou alguma coisa sobre sono, você já escutou a expressão ciclos de sono. Realmente o sono funciona de forma cíclica. Vocês vão observar aí na tela de vocês um slide de 2 hipnogramas do bebê e do adulto, mostrando como é que funciona mais ou menos o funcionamento ali dessas fases do sono. Bebês e adultos fazem exatamente as mesmas coisas no ciclo de sono, apesar do que o sono vai evoluindo durante a nossa vida, né? A gente começa com um sono que vai sempre basicamente de profundo e leve, não vai passar por muitas fases diferentes, né? O bebê dorme, desperta no início da vida, até que ele fica com a complexidade de um adulto, onde o sono vai passar por todas as fases que ele tem que fazer antes de voltar à fase inicial, por isso que a gente fala que é um ciclo de sono. Ele inicia na vigília e provavelmente ele vai terminar na vigília. Então, durante esse ciclo de sono, o bebê vai passar por fases de sono, onde o sono vai estar mais ativo, uma atividade cerebral mais intensa, que é o sono REM. Depois ele vai passar por uma fase de sono que tem fases mais leves e mais pesadas, mas que de forma geral é um sono mais parado, vamos dizer, mais quieto. Mas várias coisas estão acontecendo no corpinho do seu bebê durante essa fase do sono e ele tem também a sua importância. Depois que o bebê atinge a fase 4 do sono não REM, que é essa fase de sono um pouco mais quieto, ele vai voltar para as fases iniciais e finalmente voltar novamente no sono REM. Quando o bebê volta ao sono REM, 2 coisas podem acontecer. Ou ele vai emendar em um outro ciclo de sono e aí realmente ele não vai fazer nenhum despertar, né? Ele vai simplesmente emendar um ciclo no outro. E por isso que tem bebês que fazem muitas horas de sono aí mesmo, com todos os hábitos e associações que eles tenham para dormir. E tem outros bebês que vão fazer despertares igual telecena, de hora em hora. Por que isso acontece? Despertar faz parte do sono normal. O bebê que dorme a noite toda, ele também desperta. Só que ele desperta e volta a dormir. Então, quando a gente analisa o ciclo de sono do adulto, por que quando a gente desperta, a gente volta a dormir? Porque dormir, que é uma necessidade fisiológica, também é uma habilidade que a gente já aprendeu. Ou de forma neurológica natural, né, a gente adquiriu essa autonomia de, tô ali, acordei no meio da madrugada, fiz xixi, voltei e dormi. Ou a gente foi ensinado isso de alguma forma na nossa primeira infância. Então, vamos analisar aqui nesse próximo slide, que é o slide 16, o que acontece ali quando o bebê faz um ciclo de sono, né? Só para a gente pensar nos hábitos. Normalmente a gente está ninando o bebê, que é a associação que a maioria das pessoas usa. E aí ele vai entrar nesse estágio de sonolência para primeiro entrar então no estágio de sono REM. Depois que ele entra no estágio de sono REM, ele provavelmente vai fazer um ciclo de sono ali, né? Vai completar as fases que eu falei, até ele voltar nesse estágio de sono REM. O que nós fazemos? A gente nina o bebê, ele está no estado de sonolência, na maioria das vezes ele já está dormindo, a gente bota ele no berço. E aí o que a gente faz? Deixa ele lá e espera que quando ele finalizar ali o ciclo, ele vá voltar a dormir, vai ficar ali sozinho. Mas a maioria dos bebês, quando acorda após um ciclo de sono, o que ele vai precisar? Da mesma associação ou do mesmo hábito que o ajudou a entrar no sono no primeiro lugar. Então, se você estava com ele no colo, balançando ele, ninando ele, dando peito, com ele na rede, enfim, qualquer que foi a associação que você colocou no início do sono do seu bebê, provavelmente é dela que o seu bebê vai precisar quando ele finalizar esse ciclo.
Entendendo isso, a gente sabe que o hábito que você colocar para o seu bebê dormir vai influenciar na quantidade de despertares. Porque prestem atenção, quanto mais intervenções de você o seu bebê precisa para entrar no sono, provavelmente ele vai precisar dessa ajuda em alguns, se não todos, os despertares que ele fizer na madrugada. Então, quando alguém fala assim, poxa, me falaram que a associação de sono com a amamentação é negativa. O bebê dormir mamando, dormir no peito é uma associação negativa. Por que as pessoas falam isso? Porque se a gente quer que o bebê fique no berço, dormindo a noite toda no berço, se você colocar nele uma associação de sono que ele vai precisar da sua ajuda para voltar a dormir nesses despertares, que são totalmente fisiológicos de qualquer sono, de qualquer criança, de qualquer adulto, de qualquer bebê, ele vai pedir a sua ajuda quando ele fizer esse despertar. E aí é por isso que a gente fala que o bebê despertou ou não dormiu a noite toda. Na verdade, o bebê que dorme a noite toda também vai fazer esses despertares, mas ele provavelmente ou não tem nenhuma associação com a ajuda sua, do cuidador, do pai, da babá, da mãe, da avó, seja quem for que ajuda esse bebê a dormir, ou então ele tem muito pouca, ele precisa de muito pouca intervenção. A gente ainda tem aqueles bebês que a gente fala que é a sorte, né? São bebês que a fisiologia do sono, por questões genéticas ou outras questões que ainda não estão muito bem estudadas, conseguem fazer ali horas de sono, mesmo tendo todas as associações do mundo, porque não fazem muitos despertares entre um ciclo e outro, acabam emendando um ciclo de sono no outro. Mas a maioria dos bebês não é assim. A maioria dos bebês vai fazer despertares, se não a cada 30 minutos, a cada 70 minutos mais ou menos, ou até mesmo durante as primeiras horas de sono da noite, que o sono deles fica um pouco mais profundo. Ele vai dormir super bem e depois não vai conseguir dormir sem ficar acordando de tempos em tempos e pedindo a sua ajuda. Que é o que acontece com a maioria dos bebês e o que pode estar acontecendo aí na sua casa nesse momento. Então, qual é a chave do sucesso de uma mãe que quer que o bebê durma no berço a noite toda? É ela ou tirar totalmente essas intervenções ou diminuir consideravelmente. Isso pode ser feito de forma gradual ou até mesmo utilizando técnicas de abordagem comportamental que sejam estudadas cientificamente para que vocês possam conduzir o bebê de vocês a chegar na tão clamada autonomia de sono, que é aquele bebê que consegue voltar a dormir, consegue entrar no sono sem ajuda, de forma autônoma, sozinho. Então, só para finalizar essa parte de fisiologia de sono, quando a gente entende como funciona o sono normal, fica fácil de entender o comportamento da maioria dos bebês durante o sono noturno, Por que eles acordam tanto na madrugada, alguns bebês? Nós temos ali os alicerces que vão influenciar nesse sono, talvez seja uma rotina incorreta durante o dia, às vezes o ambiente não está bem preparado, às vezes não está se alimentando bem, mas ele também pode ter uma série de hábitos que o atrapalham a entrar no sono e voltar a dormir caso tenha momentos de vigília ou momentos de despertares, que são normais, que provavelmente esse bebê vai ter durante a noite. Então, se você é uma mãe que já fez a melhor rotina que você pode, ou você foi lá, conferiu, a rotina está certinha, o ambiente está super bem preparado, e o seu bebê está se alimentando super bem, o motivo que ele não está dormindo a noite toda provavelmente é a parte comportamental. Então, por isso que o sono, quando a gente analisa ele, a gente tem que analisar ele de forma multifatorial. Não dá para você pegar uma coisa só para fechar o diagnóstico. Meu bebê é assim, ele é difícil para dormir. Não, tem que se analisar todos esses aspectos. É por isso que, às vezes, a gente está lá, ainda na fase de gestante, a gente pensa que com a gente vai ser diferente. Às vezes a gente tem essa ideia de que o bebê bonzinho é aquele bebê igual filme, igual novela. Você pega ele lá no colo, coloca ele no berço e ele vai dormir lindamente a noite toda, sem ficar chorando, sem ficar te chamando no meio da madrugada. Mas essas expectativas que a gente tem às vezes quando a gente ainda nem é mãe, na verdade caem por terra quando a gente encara a maternidade, seja pela primeira, segunda, terceira vez. Sempre virão surpresas porque o sono de um bebê, ele é único como aquele bebê. Então a gente não pode pensar neles todos como uma coisa só, colocar todos os bebês na mesma caixinha ali. O sono do seu filho mais velho às vezes não vai funcionar como o do seu filho mais novo. Às vezes seu filho mais novo vai ter uma necessidade de sucção absurda, que ele vai precisar sempre de muita intervenção para dormir. Então, por mais que você coloque uma rotina super boa nele, a parte comportamental não vai permitir que ele faça a noite toda de sono. Às vezes seu bebê mais velho, ele é um bebê que ele, apenas com bons hábitos, já consegue fazer ele boas horas de sono, porque o padrão de sono dele individual é assim. Então, quando uma mãe quer
o bebê dormindo a noite toda, que eu acho que é o que a maioria de vocês que está aqui me assistindo quer, é necessário que vocês abordem todos esses fatores que vão influenciar no sono. Né? Por isso que eu falo sobre expectativas e realidades. O sono é uma necessidade fisiológica e como ele é influenciado por tudo isso, a gente está lidando com um bebê em desenvolvimento. Então, por mais que a gente queira e imagine que ele vai dormir a noite toda, se a gente não levar em consideração e cercar todos esses fatores, isso provavelmente ou não vai acontecer, ou vai acontecer de você ter fases boas de sono e fases ruins, se você não fizer absolutamente nada. Agora, se você quer um programa completo para te ajudar nesse passo a passo, com tudo o que você precisa saber sobre a rotina que é ideal para a idade do seu bebê, sobre aspectos específicos do quarto do bebê, o que eu tenho que fazer quando eu vou sair do quarto, quando eu vou sair da rotina, se eu quero manter esse ambiente preparado, né? Como é que eu faço para transitar de 2 sonecas para 1, de 3 sonecas para 2? O que é que eu tenho que esperar de cada fase específica de sono em relação à rotina, em relação às fases do sono, nas diferentes idades que meu bebê vai ter? Como é que eu faço uma abordagem comportamental correta? Né? Como é que eu faço conduzo essa mudança de hábitos se eu não quero mais manter os hábitos que eu tenho hoje no meu bebê? E se você quer meu acompanhamento para isso, a gente tem um programa ideal para você aqui nessa própria página que você está assistindo. O GNT, o programa Gerando Noites Tranquilas, ele foi criado para bebês desde a gestação, de 0 meses até 36 meses. É o programa mais completo que existe hoje na internet a respeito do sono do bebê, onde você vai aprender tudo que você precisa e ainda vai ter o meu acompanhamento direto na nossa comunidade. Eu vou responder suas dúvidas, vai ser ao vivo ou então através de mensagens e a gente vai chegar onde você quer, nos seus objetivos do sono do seu bebê. Sejam eles quais forem, tá? Quero que meu filho durma a noite toda? Beleza. Quero fazer quarto compartilhado? Beleza. A gente vai conduzir isso da melhor maneira. Então, nesse programa você vai ter uma série de videoaulas super completas falando sobre toda a metodologia de sono que a gente utiliza aqui na Maternitá, além de material didático complementar. E o acompanhamento de vocês, mamães, famílias que decidirem, né, dar esse próximo passo e entrarem no programa, dessa comunidade de mamães que estão fazendo a diferença no sono dos bebês com acompanhamento diretamente comigo. Se você quer dar esse próximo passo, se você quer fazer parte desse programa, não perder essa oportunidade, basta clicar aqui na página e começar hoje mesmo a ter as suas tão sonhadas noites tranquilas.